Fala pessoal, vamos aí para uma leitura de Escolha Sua Opção, onde eu vou dividir esse oráculo aqui, Tarô dos Anjos, em 2 blocos. Então, opção número 1, lado esquerdo, e opção número 2, lado direito. Inverte para quando você está olhando aí. Então, opção número 1, Oráculo dos Anjos, opção número 2, Oráculo dos Anjos. Vou deixar a numeração aí na capa, tá? Então, vamos lá para quem escolheu a opção de número 1, esse primeiro montinho aqui. Vamos ver qual é a mensagem para você desse oráculo. Para quem escolheu a opção de número 1, qual que é a mensagem? Alerta, mensagem, direcionamento. Se você não é inscrito, já se inscreve. Deixa seu like como forma de agradecimento à mensagem. Os amantes, fala de uma escolha muito importante. Aonde dá essa lâmina dos amantes? E 3 de paus. Vamos conferir aqui. Já entendi. A lâmina da força invertida. Ótimo. Perfeito. 3 de copos. Eita. O imperador, rainha de paus. Eita. Bom. Nessa primeira mensagem aqui dos amantes, do primeiro montinho, fala sobre uma triangulação, tá? Ou de caminho, uma triangulação amorosa, escolha de opções e fala de um certo equilíbrio também. Vou fazer uma leitura aqui com o baralho Paris. Vamos complementar essa mensagem. Se for a respeito de uma triangulação amorosa aqui, perde-se a força de uma terceira pessoa envolvida após uma tomada de decisão importante, tá? E se for uma influência espiritual perante um casal de forma negativa, existe também o afastamento dessa força, dessa energia. Se for um parente ou uma terceira pessoa, às vezes não é uma triangulação de traição, às vezes de fato é uma interferência, tá? De um parente, de uma amizade, ou de um trabalho também. Às vezes o trabalho está atrapalhando ali o envolvimento de um casal, ou ao contrário, né? O envolvimento seu dentro de um relacionamento atrapalha o seu andamento na tua caminhada profissional ou daquilo que você almeja a médio e longo prazo. Vamos ver o que mais aqui para clarificar melhor essa primeira mensagem. Baralho cigano, Paris, os amantes, a lâmina da árvore e os trivos. Algo que perde força. Se for um familiar, eu vejo o afastamento desse familiar. Já tinha caído, né? Para alguns aqui tem uma triangulação, tá? O homem e o cavaleiro. Mas tem um corte. Corte dessa pessoa do caminho. Agora, se for a respeito de um trabalho, existe uma oportunidade ou uma informação que você recebe, tá? Ou que você acessa para que dê frutos dentro do teu campo profissional, para alguns aqui. Ou investimento
em algum projeto, em algum desenvolvimento de algo que te tende a trazer resultados. Mesmo que você ainda não saiba exatamente o que é. Tem essa mensagem aqui. Árvore, os amantes. A lâmina da cruz. A fogueira. Para alguns tem uma questão muito forte aqui espiritual, tá? Envolvida. Mas existe um afastamento caso esteja trazendo algum tipo de problemas pequenos até, interferindo dentro do teu campo de alguma forma. Existe aqui a energia de Exu e Arcanjo Miguel, São Jorge. A energia da força ancestral, da ancestralidade, da espiritualidade, atuando se for alguma negatividade, trazendo algum tipo de problema para um casamento, problema para uma empresa, para um projeto, para um determinado tipo de crescimento. Então, existe uma interferência aqui, muito forte. E a lâmina do chicote. Para que exista, de fato, esse encerramento, se for aqui alguma coisa de magia, algum feitiço, alguma simpatia, alguma coisa para poder emperrar, tá? O teu crescimento ou o teu relacionamento, ou até mesmo afetar a tua saúde aqui, eu vejo que existe esse encerramento mediante essa espiritualidade que se apresenta, para que você consiga seguir adiante, tá? Porque tem algo grande para acontecer aqui, mas que existe uma tentativa de impedimento. Para alguns também tem aqui uma tentativa de um retorno de alguém, mas esse retorno, ele é um retorno positivo, tá? Para alguns aqui é um retorno de boa sorte, um retorno de prosperidade, de um caminho próspero. Para outros tem um retorno de uma reconexão com a tua força ancestral, com a tua espiritualidade, com a tua fé, com a tua força. Então vejo muito forte isso aqui. A lâmina do bloqueio. Ainda está em processo de finalização, tá? De alguma dificuldade. Mas fala para alguns aqui que essa finalização, ela é uma finalização para alguns kármica, tá? Para outros é uma finalização definitiva. Para alguns que tá passando problema aí de saúde, eu também vejo vocês obtendo, tá? Resposta, obtendo novamente o acesso, a resposta, a solução, o caminho, o direcionamento, para finalizar aqui algum tipo de problema também relacionado à saúde, alguma doença, tá? Vem falando aqui sobre uma recuperação, então vocês vêm recuperando a vitalidade, recuperando a tua energia. E para alguns aí estão muito conectados à espiritualidade. Não tem como não falar aqui, porque caiu a lâmina da fogueira, fala sobre o banimento, fala sobre a energia vital, a espiritualidade, Exu, Arcanjo Miguel, São Jorge, tá? Para quem é devoto, a lâmina da cruz, a espiritualidade. Tem a quebra também de um padrão negativo familiar que acontece. A lâmina novamente aqui da triangulação, tá? Vocês podem estar vendo muito 333, número da trindade aí, divina. Tá bem positivo aqui essa energia, esse campo. Então tá bem forte aqui, esse número 33. Vocês podem ver também mensagens angelicais aí, 333. Forte aqui energia de Gêmeos também. Escorpião. Touro, Virgem.
essa comunicação, essa resposta que chega, para alguns pode ser uma comunicação espiritual, para outros pode ser um aconselhamento aí que você recebe para resolver algum tipo de situação, seja na saúde, seja uma situação específica, seja trabalho ou até mesmo uma mensagem que oracular. Pássaros. Uau! Nossa! A lâmina da serpente bloqueada. Bloqueada. Não tem mais acesso. E a raposa no fundo de deck. Se é uma amizade que está interferindo de alguma forma no seu crescimento, no seu trabalho, ou num relacionamento aqui, existe um encerramento aqui, tá? Mas esse encerramento é pela justiça divina. Eu vejo algumas pessoas também aqui mostrando quem realmente é. Algumas pessoas com poder, tá? Um poder de ação, de mostrar quem é. Eu não vejo de uma forma em ataque, mas essa pessoa ela vai ver um potencial, uma força, uma energia em ti que ela queria ter, ele ou ela, tá? Tá aqui bloqueada. É como se dentro dessa triangulação existe aqui um bloqueio de um acesso de uma pessoa dentro do teu caminho, ou do teu campo, ou do teu relacionamento. E essa pessoa não tem mais acesso. Ou essa pessoa, ou essa energia, ou um caminho, de fato. Se for uma questão de caminho, você vai compreender, você vai receber uma resposta, uma comunicação, uma confirmação de que, de fato, aquilo ali seria um problema para você se você seguisse adiante, tá? Então, eu vejo vocês tendo um direcionamento melhor e escolhendo por um caminho mais consciente. Bloqueada. Pode ser uma rivalidade, um inimigo, uma inimiga, ou te enxerga como tal. Caramba. De novo os pássaros. Para alguns aqui também existe a tentativa de uma comunicação, só que essa tentativa ela não acontece. Ela é impedida pela própria espiritualidade, se for uma pessoa, tá? Pela própria espiritualidade, algo muito maior. Plano astral, plano sutil, planos estelares, energias estelares na mesa. Cavaleiro. A lâmina da carta. Tentativa dessa comunicação acontecer. É como se essa pessoa, se for uma pessoa aqui que eu tô vendo, tá? É porque para alguns é uma pessoa, para outros é uma escolha de caminho. Então, para cada um vai ser uma situação. É como se essa pessoa quisesse tentar retomar uma comunicação aqui para resolver um conflito que já passou, tá? Como se estivesse tentando resgatar uma comunicação, como se fosse uma desculpa. Quisesse se retratar. Retomar uma comunicação para poder resolver um conflito que já passou e que não tem cabimento mais ter aqui. Só que isso tudo tem um interesse por trás, tá? Existe aqui uma certa falsidade, manipulação, uma certa... É manipulação mesmo, falsidade. É como se a pessoa quisesse trazer esse conflito à tona novamente para tentar se retratar ou tentar resolver esse conflito, comunicando que internamente está mal resolvido, sendo que isso já acabou, já passou, para poder obter algo às tuas custas. Ou tentar acessar aqui, se for um relacionamento, tentar acessar aqui uma outra pessoa pelo qual você está vinculado ou vinculada. Se não for uma pessoa, é o seu trabalho. Ou o seu financeiro. Então, adapte, tá? Ou até mesmo compreender algumas questões espirituais pela qual você possui, que essa pessoa está enxergando. Na verdade, essa pessoa está vendo na superfície, tá? Ela não está enxergando profundamente. Mas essa pessoa está intrigada e tentando compreender e entender.
Então, cuidado. Chicote. A lâmina da cegonha. Eu vejo que você aqui tá seguindo para um caminho novo, diferente, você tá renovado, renovada. E essa pessoa quer te puxar para trás, mas tem algo maior movimentando vocês, direcionando e amparando vocês. E que não permite esse retorno de acontecer. E esse corte, ele acontece dessa triangulação. Essa triangulação aqui acontece. Pode ser para alguns também, o que eu vejo muito aqui, como uma energia, tá? Como se fosse um cordão energético, ainda vinculados a vocês, por uma questão aqui de energia, tá? Eu não sei em qual contexto que houve essa ligação energética, mas existe um corte aqui que tem de vir a acontecer. Então, essa é a primeira mensagem que eu vejo aí pro grupo 1. Vamos pro próximo grupo. Vamos agora para quem escolheu a opção de número 2, tá? Do Oráculo dos Anjos, Tarô dos Anjos. Vamos ver o que a gente tem para esse segundo grupo. Qual que é a mensagem, direcionamento, recado. Para quem tá chegando agora, se inscreve, tá? Deixa seu like como forma de agradecimento aí ao conteúdo. Lembrando que é uma leitura coletiva, mas para quem precisar de uma leitura particular, é só me chamar pelo número da descrição. E pegue para ti o que ressoar com a sua realidade. Então, adapte. Vamos lá. Opção de número 2. Qual o recado? Direcionamento, alerta. 4 de espadas. Vamos ver se 4 de espadas está negativo ou positivo. Qual o contexto desse 4 de espadas? Momento de reflexão, de pausa. De espadas, mas... Uau! 6 de ouros no passado de vocês. Mais um. As de ouros. Maravilha. O despertar. Ótimo. Eu vejo vocês refletindo sobre uma certa retribuição, tá? Para alguns aqui. Refletindo sobre uma certa retribuição. Algo que vocês se esforçaram ali, se dedicaram. E sobre o que você teve retorno desse seu empenho, desse seu investimento, desse seu esforço. Ou que tem a vir. Qual que é o lucro disso? Qual que é o resultado disso? Vejo vocês conseguindo conciliar a doação em algo, a contribuição, a colaboração em algo e o seu momento aqui também de repouso. Então, veja aqui um equilíbrio acontecendo. Tá? E eu vejo que a maioria consegue sim. Consegue esse resultado. Vou complementar com o baralho Ciganos do Fogo. A primeira mensagem, 4 de espadas. A lâmina da cegonha. Momento de colheita. A lâmina da criança. Iniciando aqui uma jornada nova. Muito rápido. Sim, um reconhecimento. Um reconhecimento, uma abundância, uma leveza. Vejo que vocês conseguem, sim, obter aqui um retorno, sim, muito rápido. Se for a respeito de financeiro, existe um investimento inicial ali acontecendo, mas o retorno, ele realmente ele é bem rápido. Tem um amadurecimento também de algo, tá? Ou alguém. Alguém pelo qual você está lidando ou alguma situação pelo qual você iniciou um projeto,
e tende a ter uma colheita bem rápida a respeito disso. A lâmina da cruz, onde você achou que ia ser muito sacrificante, que você não iria ter nenhum tipo de retorno, apesar de saber que existia sim a possibilidade de ter uma vitória sobre isso, mesmo sabendo que era sacrificante. A lâmina da mulher. Para alguns aqui tem uma comunicação, tem uma mensagem, tá? Não é para todo mundo, mas tem uma mensagem aqui, uma comunicação sobre uma gravidez. Chegada de uma criança. Pode ser que alguns aí descubram, né, essa boa notícia, que já estão aí em torno de 4 ou a 6 meses. E que tem algum tipo de propósito dentro do teu caminho. Ou do caminho de alguém que você tá lidando. A hora da estrela. Essa carta, ela caiu 3 vezes. Tem também aqui uma mentoria espiritual. Te concedendo aqui uma retribuição por todo o sacrifício em que você teve até aqui. Para alguns, a vida de vocês viraram de cabeça para baixo. Vocês tiveram alguns tipos de sofrimento, alguns tipos de perda, de sacrifício, colocaram em sacrifício e mudanças aqui extremas, mesmo sem conhecer o caminho. E é como se você tivesse agora, no momento, uma retribuição perante a sua doação. E é um momento de repousar, de descansar. Mas um descanso não necessariamente parado. Eu vejo um descanso de vocês em movimento, só que é como se saísse um peso de cima de vocês. Ou da tua energia, do teu campo. Um sacrifício acaba, um problema que acaba. Porque vocês direcionaram alguma situação ou se colocaram em sacrifício muitas das vezes para fazer uma mudança acontecer aqui, tá? Para alguém. Eu não vejo para vocês, eu vejo para alguém, onde você se colocou em sacrifício perante alguém. Pode ser um filho, pode ser uma pessoa nova, um adolescente, porque tem uma energia de adolescente aqui também. Pode ser uma questão espiritual nova, que você mudou, mas houve muitas provas difíceis, mesmo desconhecidas, tá? E para muitos aqui estavam sozinhos, fisicamente falando, né? Estavam apenas ali com a espiritualidade, com o claro espiritual. Pode ser um desenvolvimento também de algum projeto, um projeto novo, totalmente diferente do que você estava acostumado. Se for uma questão de relacionamento, aqui onde você passou por muitos problemas, muitas provas também, é um relacionamento kármico para alguns, ou que tem algum tipo de vínculo espiritual. Então tem como não falar da espiritualidade, porque as lâminas da espiritualidade estão na mesa de jogo, a estrela e a cruz, né, que fala desse fato de sacrifício, de provas espirituais grandiosas, de questões ali pelas quais vocês não têm controle, ou não tiveram controle. Para alguns aqui que estão dentro de um relacionamento ou de algum contrato também, tá? Pode ser um contrato de trabalho, um trabalho novo, um desenvolvimento em algum lugar.
que envolve a fé, a esperança, a espiritualidade. Tem também o direcionamento de alguém, como se você também tivesse direcionado alguém para um caminho, tirando essa pessoa de um fardo, de uma dor, de um sacrifício, e direcionando essa pessoa para a fé, para a esperança, para tudo aquilo que é possível, o que é positivo, tirando essa pessoa de um contexto negativo e direcionando ela para um contexto positivo, tirando a pessoa de olhar ali de repente. Fala sobre um olhar negativo, como se alguém estivesse dentro de um padrão kármico negativado, mas que você conseguiu auxiliar e direcionar. Aqui fala realmente sobre essa questão da caridade, de uma colaboração, de um esforço, em que você achou que muitas das vezes estivesse pagando, talvez ali um karma, ou não obteria nenhum tipo de resultado, de mérito, de resposta, de esclarecimento. E eu vejo que vocês vão ter sim. Além do que vocês possam imaginar aqui, tá? O Cavaleiro e a Estrela. Para alguns aqui tem uma outra mensagem, tá? Tem algumas mensagens um pouco picadas, porque para cada pessoa parece que está recebendo uma mensagem específica. Pode ser exatamente, não é para todo mundo. Pode ser em torno de 25%, 27% aí da galera que está assistindo o vídeo. Fala de um acordo, de um contrato aceito, de uma nova egrégora espiritual, ou de uma nova mentoria espiritual, tá? Pelo qual você tende a iniciar uma jornada totalmente diferente daquilo que você conhece. Para quem tem ligação ou está precisando de respostas e confirmações voltadas a um direcionamento espiritual, uma caminhada, uma jornada nova espiritual. Então vejo você tendo um novo direcionamento, uma nova caminhada e necessitando ali de um reforço, tá? De uma nova mentoria espiritual. E tem um contrato espiritual aqui, muito grande. Contrato aceito. E parece que muitos aqui também pediram isso. Só que esse novo contrato, essa nova oportunidade, essa nova mentoria é algo mais leve da tua caminhada. Então você deixa para trás aqui um peso, um problema, um sacrifício, questões ali que te geravam muitas complicações, muitos conflitos ou muitas disputas também, porque eu vejo muitos aqui, tá? Quando você inicia aqui com uma nova egrégora diferente, um olhar diferente também voltado para a espiritualidade. Uma pessoa muito comprometida, muito religiosa, ou você sai dessa religiosidade, tá? Eu vejo muito isso aqui também. Onde você sai dessa religiosidade, vou botar aqui, acho que assim foi mais fácil. Onde você sai aqui dessa religiosidade e você entra ali talvez para um espiritualista, universalista, você tem uma expansão da sua consciência. Pode ser que alguns já estavam conectados aí com esse caminho, então eu vejo que você já estava conectado a isso, mas estava passando por algum tipo de processo de despertar para finalizar alguma coisa que já era para ter acabado aqui de fato. E aí você consegue ver um novo horizonte aqui dessa nova caminhada. E você não tá sozinho, tem todo um amparo. Para alguns aí pode ser até em torno de 4 mentorias espiritual, tá? 4 mentores espirituais. E para alguns aqui são mentores diferentes daquilo que você conhece. Então pede também questões aqui ligadas ao estudo, tá? Para que você possivelmente aí nos próximos dias ou no próximo mês você tende a iniciar algum tipo de estudo a partir do dia 1º, dia 16,
algum tipo de estudo novo voltado à espiritualidade. Para que você conheça essa nova egrégora, porque essa própria nova egrégora vai te conduzir a acessar essas novas informações, esse novo caminhar. E você vai sentir isso também. Tá me vindo também que você vai sentir muito isso dentro do teu campo físico, dentro do teu corpo. Então você vai sentir algumas mudanças. Então pode ser que você sinta também saindo aí alguma questão negativa que estava dentro do teu campo, tá? Então você vai sentir saindo um peso, você vai se sentir mais leve. Peraí, caiu as cartas, vou pegar aqui. Voltei. Então pode ser que alguns aí sintam alguma... Não necessariamente um incômodo, mas como se tivesse saído algo de você, ou do teu campo, da tua energia, do teu caminho. Você vai sentir que as coisas vão estar caminhando de uma forma diferente, de uma forma mais leve, mas não necessariamente fácil, mas de uma forma mais leve, tá? Algumas pessoas aqui também podem estar sentindo a expansão dentro do teu campo mediúnico, do teu campo espiritual. Então, para alguns aqui, tende a passar por algumas experiências espirituais desconhecidas, tá? Para alguns até paranormais. Tem mais coisas, só que eles não estão dando mais acesso a falar. Mas falam sobre experiências novas espirituais que tende a chegar, você tende a vivenciar. Isso pode ser em torno aí de 1 a 13 pessoas, 16 no máximo, que está assistindo esse vídeo, tende a passar por experiências novas e sobrenaturais, como respostas e como forma de você ir em busca daquilo que você desconhece, para que você inicie um estudo e para que você venha descobrir e se conectar de uma forma mais forte com essa nova egrégora espiritual, essa equipe nova que está no teu campo, porque já aceitou e já está acessando o teu campo, tá? Essas experiências, elas tendem a acontecer a partir de 1 a 16 dias, a partir de você estar assistindo esse vídeo, porque é a mensagem que eu tô canalizando aqui no momento. Então, possivelmente de hoje em diante, ou de amanhã em diante, você tende a passar por determinadas experiências aí que vai fazer você ir em busca de respostas para compreender, e aí você inicia esse novo estudo, inicia essa nova jornada, esse novo conhecimento, tá? Para alguns aqui, tá passando a informação de que tende a você obter também em torno de 6 a 9 sinais antes do início dessas experiências pelas quais foram passadas na canalização. Aqui vem falando de fato de um despertar, uma energia também totalmente conectada aí com o arcanjo Gabriel, o arcanjo da anunciação, da revelação, tá? Da vida e da morte. Alguns aqui estão recebendo algum tipo de chamado espiritual. E caiu aqui a lâmina dos livros, que eu já falei toda a informação aqui sobre essa questão de estudo ou um trabalho novo, mediante, voltado aí com esse contrato espiritual, com essa nova egrégora, tá? Caiu aqui a lâmina dos livros, confirmando tudo que eu já passei aqui. Então, vem a carta dos livros aqui somente para confirmar essa informação. O cavaleiro. A lâmina dos ratos. Mesmo que você tenha medo, tá? Porque algumas pessoas vão sentir medo. Eu vejo algumas pessoas sentindo medo do desconhecido. Mas é justamente isso que vai te mover você a ir em busca de um novo caminho que já era para ter entrado dentro do teu campo. Medo e curiosidade vão se unir aqui.
E aí você entra na tua jornada. Você coloca o pé na tua jornada. Você tá saindo desse sacrifício, desse peso. A lâmina do coração. Algo que tende a te despertar aqui. O que vai te conectar a isso, de fato, você vai sentir uma grande emoção. Pode ser que vocês já tiveram aqui, tá? Já fala de uma primeira experiência que vocês já tiveram. Entre o dia 16 e 24, 29. Vocês já tiveram uma experiência. Essa foi a primeira. Virão mais. Em que você já sentiu. E a lâmina do navio. É uma jornada longa, grande e muito bonita. Só cuidado a quem você confia. Porque aqui fala de revelações. Mas esses sinais e essas experiências, elas são para você vivenciar em silêncio. Somente após passar esse período, tá? Possivelmente aí em torno de 5 ou 14 experiências espirituais que você pode vir trazer a revelação ou expor a respeito dessa experiência. Não é algo para você contar, não é algo para você mostrar, revelar. Então aqui pede silêncio, porque essas experiências que você tem passado são para fins de você se autoconhecer e se conectar àquilo que está te chamando, tá? Então aqui me falando de uma jornada espiritual nova. Porque tem pessoas aqui que tendem a enxergar ou a ver isso como um grande tesouro, um grande valor, um grande poder, um grande sucesso, mas que tende a trazer aqui ou um desvio do teu caminho para trás, tá? Ou te atrasar de alguma maneira, porque aqui já tinha tido um atraso, mas pode ser que haja uma nova tentativa de trazer esse atraso e te aprisionar aqui mediante para você voltar e ficar preso novamente a um contexto ou uma situação ou a algo ou a alguém, tá? Para que você não siga adiante. E isso não necessariamente é uma pessoa, tá? Mas o que tá com esta pessoa, então é muito que eu vejo aqui. Bom, é uma mensagem forte, reveladora, então é o que eu vejo aí para vocês. Fiquem atentos aos sinais, sigam os conselhos e os direcionamentos, se ouçam, se conectem e boa sorte.